Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje iniciamos mais um podcast e hoje, claro, com um tema muito importante, que vamos falar sobre o autismo. E para falar sobre esse tema, recebemos hoje aqui a Daniela Viana e o Dr. Juarez da Silva. Sejam muito bem-vindos. Vamos falar um pouquinho, então, sobre quem são os Juarez e o que é a Daniela dentro do autismo. Acho que eu deixo para a Daniela começar, né, Daniela? Também, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui. E então, falando um pouco mais, eu sou Daniela Redecker Viana e eu sou atualmente a presidente do grupo de pais atípicos. Nós somos uma associação do município de Horizontina. E o nosso principal trabalho como associação é de conscientização, falar sobre o assunto, trazer mais sobre os direitos, como convidado tem o Dr. Juarez, né, para falar sobre os direitos dos autistas e não somente a Horizontina, e sim toda a comunidade. Enfim, nós estamos abertos aí também. Eu sempre digo, levar informação, né, é uma possibilidade que a gente tem de ajudar a mudar a vida das pessoas. Por isso que eu agradeço muito, Daniela, o convite de trabalhar junto com o grupo que você preside, dos pais atípicos, pais e mães atípicas, ou pais atípicos, né? Agradeço também a oportunidade da nossa rádio, né? E também de possibilitar nós levarmos a informação, né? A Ana e a Cris, né, estão aqui. E dizer assim que levar informação, pensar na vida das pessoas, diminuir a dor das pessoas, né? Eu acho que eu chego a arrepiar a pele, não tem coisa mais bonita do que fazer isso. E a informação, eu sempre digo que há muito tempo, e ainda remédio é sumamente importante, ajuda a viver, mas informação também. Então, o papel de vocês aqui hoje, levando informação através do podcast, através das informações que vamos veicular, eu acho que ajuda muito em diminuir muitas dores das pessoas. Exatamente. E muitas famílias elas ainda não sabem quais são os direitos delas e acabam enfrentando dificuldades. Então, doutor Juarez, por que esse tema, esse assunto é tão importante hoje em dia? Eu acho que até pelo desconhecimento, né, Daniela? A Daniela que trabalha direto com os pais, e com mães e com a comunidade, e é uma mãe atípica também, né? Então, a desinformação, porque não é uma coisa, vamos dizer, no Brasil, em 2012, a lei Berenice Piana, né? Isso. 2012, eu esqueço o nome da autora, da mãe, foi a mãe que inspirou essa lei, né? Com outras, né? Mas é 2012, então, hoje, 2026, 14 anos que se debateu com mais profundidade no Brasil essa situação. Então, nós não temos ainda... não chegou a todos os rincões, não chegou a todas as famílias, não chegou, então, a desinformação, a ignorância de determinado assunto, ela causa dor. Entende? Então, exatamente. Eu vejo assim que o momento exige, e as redes sociais, os meios de comunicação têm propiciado isso, de levarmos essas informações. Não sei se a Daniela pensa como eu, mas vejo assim que a grande vem amadurecendo e precisamos andar muito mais ainda. CIPTEA, que é o nome da carteirinha, como é que como é que é o nome da carteirinha que eu esqueço? CIPTEA, sim, através da lei federal. Ele teve atualizações com a lei Romeu Mion, né? Mas quanto mais a gente divulgar e falar, porque ainda existem muitos pais que não conhecem os direitos, né? Não têm essa informação. E muitos, a gente sabe que o Brasil inteiro ainda a internet não alcança muita gente. E também é difícil acesso hoje ter a condição de ter um atendimento mais direto, né? Uma dúvida que tem sobre a lei, porque a lei a gente abrange vários aspectos, né? Sobre a lei, o Dr. Juarez vai falar um pouco mais, mas o que me vem de questionamento dos pais, né? Eu, como mãe atípica, também sofri muito, né? A gente sofre muito, a gente se sente perdido, principalmente quando recebe o diagnóstico, tá? É muito desafiador.
E muitos familiares não entendem, né? Como é uma deficiência, né? O transtorno do espectro autista é uma deficiência não aparente, né? Muitas vezes a criança, muitos, né, que falam de maneira, às vezes não para poder prejudicar as pessoas, mas falam de maneira sem saber, sem conhecimento, dizem assim, mas o teu filho não parece que tem nada, não tem sabe? E não vai parecer, porque é neurodesenvolvimento, né? É no não cérebro. É físico, né? Isso. É um transtorno do espectro que tem dentro do DNA, né? Veio já geneticamente, né? Ele já nasceu com essa condição. Então, vem atrasos no desenvolvimento, né? A gente vai percebendo ao longo do tempo, né? Com atraso na fala, com atraso do caminhar, até na questão de balbuciar, demora, né? Então, são vários sinais, né? E hoje, com a lei, né? Através da lei Berenice Piana, é obrigatório, né? O nosso SUS hoje, né? Disponibiliza tratamentos, né, e também a disponibilidade de estar diagnosticando através dos multiprofissionais, né, multiprofissionais que acabam avaliando isso. Então, é uma comunidade que se ajuda nesse sentido, porque quem vai avaliar isso é o pai, o educador que está na creche, né, o quanto antes melhor, né, a partir ali no primeiro ano, assim, quanto mais cedo souber do diagnóstico, melhor, né? Melhor as condições de tratamento, de iniciar e de evolução, né? Então, são vários... Cada autista tem uma dificuldade diferente que acaba que tu vai notando como mãe, como professor, com avaliação, como médico, neuropediatras, psicólogos, enfim, é uma série de profissionais que podem dar esse atestado e dar esse diagnóstico. Até porque são vários graus, né? Não sei se é graus a palavra certa. Sim, hoje a gente não pode dizer assim, porque até tem um preconceito sobre isso, né? Mas ele é grau de suporte 1, então ele se vira. Não é assim, tá? Assim. O direito, né? Eu não estou interrompendo, mas só para complementar, o direito ele não vai avaliar grau, né? Isso. Sendo diagnosticado com o transtorno do espectro autista, ele vai ter o mesmo direito. Se for leve, médio, moderado, né, ou grave, ele vai ter o mesmo direito. Basta. Né? Isso é muito importante. E tem, né? É uma dificuldade até pelo desconhecimento da legislação, né? Também muitas vezes não se encontra as vontades orçamentárias para implementar todas as ações, mas o cidadão, sendo ele com autismo ou autista, ele tem que buscar os direitos dele. Com né? certeza. É na reivindicação, né? É na reivindicação que se constrói a cidadania, se constrói o direito, se efetiva o direito através da reivindicação. Porque está lá a lei posta, não se divulga, não faz isso que vocês estão fazendo, que a Daniela está fazendo. Né? Não fazendo isso, as pessoas desconhecem. Então, o mês de abril mesmo, o mês para divulgar seria todos os meses. Mas é importante ter esse marco para aí se incrementar ainda mais a divulgação, principalmente dos direitos que as pessoas têm. E tu divulgando os direitos, as pessoas vão se atentar para os deveres que têm, tanto o SUS, tanto a educação, tanto a questão de benefícios. Então, é justamente esse trabalho que eu acredito que nós consigamos mudar a perspectiva das pessoas e você levar essa informação para eles. Quais são os seus direitos e onde é que eles buscam as pessoas que deverão cumprir com esses deveres, né? Os direitos, na verdade, ele existe, né? Busca, então, os pais ou o responsável, então, buscar esses direitos, né? Como o doutor Juarez comentou, então, os direitos ele tem na educação, né? Lá desde pequenininho, então, fui diagnosticado com o meu filho autista. Qual é o primeiro procedimento que eu faço? Eu sei que ele foi diagnosticado autista, está tendo uma dificuldade na escola. Aquela socialização na escola, né? Qual que é o primeiro lugar que eu devo procurar? Eu vou falar juridicamente. A primeira é sempre, como em qualquer outra situação, é você conversar com o professor, com o diretor,
buscar olha, o meu filho, a minha filha precisa ser incluída, né? Eu não exclua o meu filho, né? Pode ser que o diretor entenda que incluir ele, ter uma pessoa especial, um profissional para atender ele é uma forma de discriminar. Até agora se entende que não, a maioria está entendendo que não, então, e a lei garante esse direito, eu quero garantir esse direito. Primeiro, a conversa, né? Se busca, assim também as questões do Sistema Único de Saúde. Primeiro, a conversa com os profissionais, porque muitos desconhecem. Eu sugiro muitas vezes até levar a cartilha junto. Olha, está aqui, está na lei, o meu filho tem atendimento prioritário, né? Na escola também, nos eventos culturais também, eu tenho direito, está aqui na lei. Porque o desconhecimento muitas vezes causa os ruídos no entendimento das pessoas. Então, leva juntos, olha, não me entenda mal, só queria te mostrar que tem esse direito. Não quero brigar contigo, mas olha, aqui está na legislação, né? Na saúde tem esses direitos, ele é prioritário, tem que ter um atendimento especial, né? Na educação, tem que ter ele tem que ser incluído no conjunto da sala de aula, né? Então, toda essa questão, mas da prática mesmo, tu conhece bastante, né, Daniela? Sim. Hoje em dia, né, doutor Juarez, a gente tem essa noção, depois que passa o período que a gente chama de o período de luto, né, que você recebe o baque, porque, assim, é uma mãe, né, vocês são mães, né, a gente, pai também, sim. Quando gesta um filho, a gente faz todo um plano, né, a gente pensa, nosso filho vai ser isso, ele vai ter oportunidades assim e tal. A gente, claro, sempre sabe que eles vão escolher, mas a gente faz planos, né? Sim. E esses planos, assim, chegam quando tu recebe um diagnóstico, muitos deles dão um desespero, até por falta de informação, dá um desespero na mãe e no pai e pensar assim, meu filho vai sofrer bullying, meu filho não vai ser bem tratado em alguns lugares. Infelizmente, te dá uma tristeza, assim, olha, é o período de luto que a gente chama mesmo. Que a gente pensa assim, o que eu vou fazer agora? Mas daí a gente tem que pensar positivo nesse sentido como pais, e pensar, se eu recebi essa bênção, né, hoje a gente fala assim, claro que não é tão simples, a gente não pode desmerecer que tem pais que sofrem, estão sofrendo, e tem, que nem você falou sobre os graus de dificuldades, tem algumas crianças, alguns adolescentes, alguns adultos que recebem diagnóstico, eles podem ter grau 3, né, de momento, mas podem, através dos tratamentos e da medicação, diminuir o grau e ir para 1. Já aconteceu de uma criança, assim, por exemplo, o meu filho, ele teve diagnóstico quando tinham 5, agora vai fazer 3 anos recente que ele diagnosticou mesmo, assim, que agora foi uns 2 anos de avaliação. Então, assim, não, assim, é o que eu posso dizer para vocês, não recebem, não se autodiagnostiquem, vão procurar um especialista, principalmente psicólogo, psiquiatra, que vão te encaminhar, né? Primeiro momento, suspeita, quando é criança, ou quando é adulto, ou adolescente, se eu suspeito de alguma coisa, vai atrás do profissional da área que pode estar te orientando para fazer essas avaliações. E ele não vai olhar para ti e vai te dar o diagnóstico, vai ser várias avaliações. É um processo. Então, muitas pessoas também, por desinformação, né, doutor Juarez, hoje em dia falam assim, mas agora todo mundo está recebendo diagnóstico de autismo. Não é assim. É uma caminhada, né? Até porque não tem um exame para dizer, tipo, diabetes faz o exame de sangue e sabe. Eu, em estudando a legislação, fui me aprofundando em ver as formas de diagnóstico. Então, são várias situações que são avaliadas para buscar um diagnóstico. São múltiplos profissionais, né? Isso. E tu tem que acompanhar, não é no primeiro. Conheceu num dia, fez um levantamento, pronto, está aí o diagnóstico. Não. Né? Então, é uma caminhada que você faz, né, para buscar um diagnóstico. Né? E é importante até levantar que o CID, a Classificação Internacional de Doenças, trata lá como transtorno. Né? Transtorno, não é uma doença. Não está escrito lá que é uma doença. Né?
Então, toda essa... Não tem cura, né? Não existe cura para o autismo. É uma condição, é um transtorno do espectro que vai viver, nasceu, né? Claro que não tem como ter o diagnóstico imediato ou saber antes, mas até minha mãe fala para mim assim, mas tu fez vários exames e tu não descobriu antes. Não, hoje, né, é claro que a tecnologia, a ciência vai modificar, daqui a uns anos, quem sabe, um exame possa prever isso, mas durante a gravidez e gestação não tem como descobrir, é conforme o desenvolvimento da criança. Então, complementando o anterior, sobre meu filho, por exemplo, né, vou dar o exemplo do meu filho, foi através ele estava fazendo fonoaudióloga, né, com a fono, né, por causa do atraso da fala, e ali pelos 4 anos, 5 anos ele ainda não falava, e falava palavras desconexas, a gente não tinha conversa, e essa era uma grande dificuldade, mas dentro do tratamento com a psicóloga que estava avaliando ele, que estava atendendo ele, até a psicóloga do município, é importante dar esse parecer aqui, claro que cada um tem uma situação diferente. Tem muitos pais que custeiam tratamento particular, tem muitos pais que têm plano de saúde, mas o meu filho foi tratado totalmente pelo SUS. Eu não paguei uma consulta. Então, assim, isso existe. Tem gente que fala isso, fala aquilo, não consegue, mas existe sim, tá? O tratamento é obrigatório, você tem que buscar. Direito, é direito, né? Então, se você não tem condições, busque o SUS, né? Busque a Secretaria de Saúde do município, em primeiro momento. Se não for, né, direcionado pelo um profissional, que nem no meu caso foi a fonoaudióloga que falou, não, ele tem alguma coisa que a gente tem que avaliar, mas também passa para outro profissional, vai para neuropediatra. Então, assim, foi todo multidisciplinar, uma equipe multidisciplinar. Uma equipe, né? Além dos professores também. Sim. Mas, resumidamente, é isso. Assim, procurem, se não tem condições de pagar um profissional, procurem a secretaria do município, né? Eu acho que é bem interessante, assim, independente da localidade, procurem o posto de saúde, direcione-se a quem possa estar direcionando o profissional da área que possa estar encaminhando esse tratamento, esse diagnóstico, né? Esse multiprofissional, né? Lembrando também, né, que às vezes os pais acabam tendo medo, alguma coisa assim, né? Então acabam não procurando ajuda até por medo, às vezes, né? Receio, né? Receio, isso. Sim. Aquele susto que nem você falou de Sim. primeiro momento, né? Então, é doído até a palavra, mas vou tentar falar ela com um jeito. A ignorância do que está sofrendo muitas exatamente. vezes. Né? Então, ele ignora os direitos, ignora que tipo de transtorno, como ele vai agir, como os amigos deles vão pensar, como as amigas deles vão pensar. Como a sociedade vai como receber a sociedade o meu vai filho, receber, né? É o preconceito, né? Preconceito. Por exemplo, e agora? O que eu faço? Né? Busca ajuda, vai se informar, né? Eu acho que é isso. Muito, muito importante isso aí que você colocou da fono, enfim. Sim. Né? Dá uma... Tu fica travado, sim, fica, mas tu tem que... E aos poucos também não adianta querer... nossa, agora eu tenho que ir atrás, tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Não. Tudo tem seu tempo, então vai devagar, vai conquistando vai atrás do teu direito ali com a saúde. Depois, se não conseguir resolver dentro da escola, porque às vezes demora o processo assim, até a escola se enquadrar, por exemplo. Porque as escolas também não estão preparadas muitas vezes, né? O que acontece? Hoje falta gente, né? Então não tem preparo nem para os que estão lá. Como é que eu conseguir um outro profissional para... Mas nós temos que buscar. Isso, até porque é de um tempo para cá, né, doutor Juarez, que as pessoas estão se preparando para isso. Há pouco tempo não se falava de TO, terapia ocupacional, não se falava de outras terapias, né, que a gente vem se falando várias terapias novas, né, que a gente ouve aí, mas assim, dentro do espectro autista tem várias terapias que podem ser aplicadas, estudos que estão sendo feitos, então vai evoluindo, né? Os professores também, hoje, eles estão aprendendo, então a gente tem que ser paciente também. Claro que a gente gostaria, nossa, meu filho poderia estar evoluído, já podia estar...
mas daí tu faz com um pouquinho em casa também. O que eu posso fazer para ajudar? Busque mais informação. Participe de um grupo. Participe de um grupo, né? Hoje também é legal falar que existe redes de apoio, assim, né? Dessas ONGs e também associações e a paz, enfim. Mas existem as associações justamente para isso, para estar trazendo informação e para apoiar esses pais, né? De alguma certa forma, dar um sustento, um tripé, porque existem muitas mães solo, acontece muito divórcio em família, infelizmente, porque às vezes o pai não aceita um diagnóstico, ou porque a carga fica pesada também em casa, porque um ponto bem legal de se falar e que sobre isso é que precisa se dedicar muito, né? Você acaba, principalmente uma mãe, quando é um casal ou como uma mãe solo, você acaba saindo do seu trabalho porque não consegue conciliar tudo. Ou você tem uma agenda flexível, até acho interessante o Dr. Juarez falar sobre isso, mas você tem que se adequar, readequar a tua agenda, o teu dia a dia, porque é uma criança que vai ter 3 ou 4 terapias por semana, né? É uma criança que vai ter que ter contraturno todo dia, e ele cansa. E já é difícil para ele se comunicar, é difícil para ele se interar socialmente, então todo dia é uma luta. Então, hoje, assim, meu filho já ganhou alta de vários tratamentos, mas eu lembro que foi um período assim, de 3 anos que, assim, graças ao suporte da minha família, meu pai e minha mãe, assim, todo mundo se abraçou, não, teu pai te leva, você leva, se eu não posso, eu não abandonei meu trabalho, né? Mas eu tive o suporte da família. Mas tem muitas pessoas, muitas mães e pais que não têm o suporte. Então, a gente tem que pensar assim também, como eles podem fazer. Né? Porque muda a rotina de uma família, né, após receber esse diagnóstico. Né? Hoje você tem uma rotina, quando tu recebe, muda completamente, né, a rotina familiar. Daniela, antes você havia comentado sobre a carteirinha. Existe uma carteirinha para o autismo? Existe é uma carteira de identidade do autista, né? A CIPTEA. Então, como eu posso fazer? Existe no site mesmo do governo lá que você pode cadastrar, mas eu fiz até pela assistente social do município. Isso. Ela mesma me procurou, né? Porque como meu filho frequentava a PAI, então ele né? Ela disse assim, olha, você manda os dados que a gente vai fazer o cadastro. E eu achei bem legal, né? Que assim, nem todos os municípios são assim, que vão atrás das pessoas, mas... Normalmente é a pessoa que vai atrás do município, né? E dessa vez foi ao contrário. A gente sempre... teve um apoio, principalmente nós ali do município de Horizontina, eu tenho que agradecer. Todos sempre estão dando suporte para nós. É muito bacana isso, assim, né? Nesse sentido, assim. Então, eles sabem da dificuldade, tem empatia, né? Assim como eu sei que tem outros municípios também, né? Mas, claro, é uma caminhada, né? Tem várias coisas ainda para avançar, mas a gente já está muito feliz com o que vem acontecendo no mundo, né? Sobre a questão do autismo, tanto no Brasil quanto fora também. Eu vejo muita publicação internacional em relação a isso, sobre estudos, o que é a causa. Hoje até a gente não quer saber, né, depois que tu recebe o diagnóstico, o que causou, né? Você se sente culpado, né? Por exemplo, saiu um estudo lá que era um certo medicamento que se tomava durante a gestação. Ah, mas o meu médico receitou. Aí tu pensa assim, meu Deus, se eu não tivesse tomado, mas o que isso vai influenciar? Eu até vi que parece que até um presidente falou que seria o Tilenol, não o presidente do Brasil. E Tilenol, ontem ainda escutando, ontem um médico uma outra rede de televisão, eles explicando que não, o Tilenol é paracetamol e é o medicamento que é indicado. Para todas as gestantes. Todas, então, todas teriam, né, ter um filho autista. Mas da carteirinha é importante, ela é instituída por lei. Né? Então, já é justamente porque chega numa escola, tem que fazer todos os exames para diagnosticar. Não, tendo a carteirinha, já começa a fazer valer seus direitos. Né? Então, foi essa também a finalidade da carteirinha. Né? E eu só aproveitar o gancho para passar, então, são vários direitos que tem a pessoa com autismo. Começa lá nos benefícios previdenciários, que é muito importante, desde o BPC-LOAS,
para a família de baixa renda, né? Tem que comprovar renda, tendo já o diagnóstico já organizadinho, pode encaminhar o benefício. Tem toda a questão da pessoa depois vai se aposentar, né? Ela também pode ter uma redução do seu tempo de trabalho também. Tu falava antes da jornada de trabalho, né? Que a mãe da pessoa com autismo, ou o pai, o estatuto da pessoa com deficiência, ele busca que essas pessoas tenham acesso e se mantenham no mercado de trabalho. Há um entendimento de que o empregador tem que buscar o entendimento disso também, flexibilizar a jornada de trabalho também, né? Na medida que ele não fizer isso, ele está incorrendo numa desobediência da legislação, né? Então, nós falamos também para o empregador, também para o patrão, do direito do trabalhador, mas nós não queremos criar conflito. Queremos esclarecer para que se busque a viabilidade dessa trabalhadora ou desse trabalhador na empresa, né? E ele tem esse direito. A pessoa do autista, a família ela tem prioridade de atendimentos pelo SUS ou pela rede de educação. A assistência psicológica, da própria assistência social, também é um direito consubstanciado em lei, né? Então, é muito importante, além dos benefícios previdenciários, ter o benefício de inclusão, que eu até estou há 30 e poucos anos trabalhando com direito previdenciário, quando comecei estudar, ler sobre autismo, mas olha que esse direito de inclusão, está recebendo no BPC, começa a trabalhar, vai receber, permanece, tem direito ao benefício, recebe metade do benefício e continua trabalhando. Então, a legislação ela vai melhorando aos poucos, né? Foi lá em 2012 a lei da Berenice Piana. Depois veio já a da CIPTEA. Depois o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ontem ainda assistia um médico falando, não é portador de deficiência, porque ninguém quer portar nenhuma deficiência. Ele é né, naquele momento ali, com uma deficiência. Então, as linguagens ainda, muitas vezes, não são inclusivas, e vai melhorando com o tempo. O espectro, segundo alguns médicos, daqui a pouquinho eles vão mudar essa denominação. Tudo é um amadurecimento, né? Então, a legislação vai amadurecendo, mas como? A efetivação dela? Com a reivindicação do cidadão. O cidadão tem que reivindicar. E eu digo sempre, quando eu tenho a oportunidade de dizer, eu aconselho, quando você solicitar, foi na saúde, solicitou, não foi atendido, manda e-mail. Por quê? Porque aí tu documenta. O WhatsApp não adianta, só print não vai resolver. Manda e-mail. Qual é o e-mail da Secretaria de Saúde? Pesquisa lá no site institucional do município, do Estado, ou seja, qualquer órgão público. Meu e-mail, envia lá, tu documentou a tua reivindicação, né? Na saúde. O plano da saúde, só citar um plano de saúde particular, seja Bradesco, Unimed, qual seja. Não atendeu, reivindica escrito. Né? Olha, o meu filho precisava de tantas terapias, vocês estão autorizando só a metade. Está errado isso, eu tenho direito, está aqui na lei. Né? Reivindica por escrito. Né? As pessoas têm muito costume de falar muito. Né? É bom falar, se comunicar, mas quando a comunicação está sofrendo uma resistência, documenta. Como documentar? Com e-mail. Antigamente era carta escrita à mão, botava um AR e ia. Agora não, tem o e-mail, é fácil. Escreve tudo ali, manda os documentos junto, pronto, documentou. E não é uma coisa assim que a pessoa está sendo chata, né? Eu não estou sendo chata com a saúde, que eu estou questionando, estou perguntando, estou indo atrás. Mas é o meu direito. Né? Então, eu preciso correr atrás. Né? Nem sempre a saúde, com tantas demandas que existe, né, vai conseguir dar o retorno, digamos, de hoje para amanhã. Na semana que vem, eu vou lá de novo, mando um e-mail, né, para mim conseguir ter esse retorno. É isso que eu digo, que tem que ter muita paciência também. Como está no momento de fragilidade do pai e da mãe, acontece, infelizmente, que isso que a gente quer como apoio de associação é deixar tranquilizadas essas famílias, porque não é imediato, né? Eles não vão conseguir... Tem gente em lista de espera. Não é assim que funciona, sabe? Para mim também foi assim. Então, para todos é assim. A gente tem que ter uma paciência, sim. É excelente. Se fosse antes, o quanto antes, melhor. Ótimo, né? Se o pai e a mãe têm condições,
tem um plano de saúde, paga particular, faça antes. Mas se não tem condições, calma, vai dar tudo certo. Vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua vez. E você, claro, existe um período também, claro, respeitando a legislação, né, doutor Juarez, mas sim, você vai ser atendido. Então, não adianta entrar em desespero, que hoje, infelizmente, ainda existe muita desinformação. Tem gente que fala assim, eu nem vou lá porque eu não vou ser atendido. Eu nem vou lá porque... Não, busque o seu direito, né? Não é só por questão de... é um direito lá que eu vou buscar, enfim. Não. É uma necessidade do teu filho, da pessoa com autismo, tem que fazer o tratamento. É exigência por lei, tá? Se o pai e a mãe souberem que ele tenha uma tendência de ter, né, precisa sim fazer avaliação com o profissional, senão a assistência social do município vai notificar, né? Porque por negligência. Então, você tem que sim fazer o tratamento do teu filho, se não puder custear particular ou através do plano de saúde, sim, o município ele vai te fornecer. Então, tem essa questão de negligência também. Os pais não podem se negligenciar. Essa informação é muito importante. Sim, né? Acontece todo o suporte, assim, principalmente as crianças autistas ali no nosso município, por exemplo, de Horizontina, todas as crianças autistas são acompanhadas pelo assistente social. Então, estão acompanhando ali, às vezes um pouquinho de longe, não vai na tua casa todo dia, mas elas conhecem, elas sabem a realidade de cada um, como que está indo cada criança, o que já foi feito, o que não foi feito, eles acompanham, sim, eles monitoram. Eu sei que tem muitos pais, muitas pessoas que dizem assim, mas não passa na minha casa. Às vezes não precisa passar na tua casa, ela está avaliando através da escola, Perfeito. ela está avaliando através do posto de saúde, ela busca informação. O Arthur, por exemplo, depois que tu fica assim, tu conversa muito com a neuropediatra, ele é atendido em 3 Passos, por exemplo, com a neuro. Então, aqui na nossa região, a gente tem, na região noroeste gaúcho, a gente tem muitos profissionais excelentes, assim, e todos muito atenciosos, vários profissionais. Então, assim, no Brasil tem vários especialistas também. Então, busquem profissionais. Se não se adequar com alguém, busque outro, né? Também é importante isso, ressaltar. Eu também fui no primeiro neurologista que não era pediatra, deu um diagnóstico que eu não concordei e fui buscar outro. Então, acontece, sim, de você... né? Naquela época ali ainda estava falando pouco do autismo, daí ele recebeu um diagnóstico, eu falei, não, mas esse diagnóstico aqui não parece ser o diagnóstico correto. Daí até a fono falou para mim, disse assim, não é. Então vamos buscar outra alternativa. Buscar uma segunda opinião também é bom, né? Isso. Então isso é importante, assim. Se você não, você conhece seu filho, você conhece, né? Então, é bom você avaliar também em casa. Se você não concorda, busque outros profissionais. Às vezes você está errado também, né? O profissional vai te adequar, né? Mas essa avaliação é bem, assim, demora um processo, né? Daniela, nós estamos quase se encerrando o nosso tempo, né? Como que, por exemplo, eu descobri que o meu filho é autista? Como que eu faço para participar deste grupo de pais, para mim poder buscar uma orientação, uma informação, um apoio, né, deste grupo? Como que eu faço para buscar isso? Sim, hoje a gente está praticamente digital também, então a gente está particular, faz reuniões da associação, né, mensais, assim, a gente tem um calendário de atividades. Para buscar nós é só entrar nas redes sociais, @GPA Horizontina, GPA Horizontina, né? Vai estar na descrição aí para vocês entrarem em contato. Ali tem um link do grupo, então tem um grupo que tem atualmente 67 pessoas ali ligadas, são principalmente pais, né? E também são pessoas ligadas à área. Apoiadores também que gostam de estar nessa causa, tem o familiar, tem profissionais também, tem alguns que estão se formando, gostam também. E eu acho que também, Daniela, acho que nós vamos deixar um link para baixar uma cartilha. Logo abaixo do vídeo também vai ter um link, ali tem mais informações também para
poder acessar também o grupo, né? Sim, Acho que é importante. Nas redes sociais ali a gente tem todas as atividades que a gente vem desenvolvendo e assim, a gente é aberto para receber, falar com várias pessoas até de fora. Eu recebo muitas mensagens de outras cidades, outros municípios, de outros lugares, assim, a gente está disposto, sim, a responder. Esse grupo, na verdade, então, não é somente Horizontina, pessoas de Horizontina. Pode ser incluído pessoas da região. Para suporte à distância, digamos assim, né, funciona, né? Mas para ali interação mesmo, para estar apoiando ali as crianças, fazendo os movimentos ali que a gente faz várias atividades presenciais, né? Então, por exemplo, a gente faz um almoço colaborativo. Para que funciona esse almoço? Muitas pessoas dizem, mas o que isso vai influenciar? Influencia porque, assim, muitas vezes tem um pai que está depressivo, uma mãe depressiva, porque não tem como sair, não tem como... Porque, assim, a criança demanda muito ali, né? E não tem familiar que pode dar um suporte, assim. E daí, quando a gente faz esses encontros, a gente se ajuda a cuidar dessa criança. A gente, através da associação, a gente faz a arrecadação, a gente faz eventos aí para angariar fundos. De momento, a gente vai completar 1 ano em agosto. Então, a gente está ainda no processo inicial. Posteriormente, através da maturidade do CNPJ, a gente vai ter disponibilidade de estar recebendo recursos municipais, estaduais, federais, que possa estar ampliando essas atividades e fazendo cada vez mais, desenvolvendo outras ações, né, para incluir. Eu acho que também, Daniela, que compartilha, Ana e Cris, o compartilhar a vivência que cada pai tem na sua casa quando se encontra assim de modo físico, eu acho que isso enriquece também a vida de cada um, porque um conta, olha, lá em casa acontece assim, o outro quando não, lá na minha casa já é mais assim, eu tenho essa dificuldade, o outro diz, não, essa dificuldade eu não tenho. Então, quer dizer, essa troca, mas eu acho que além tu tem a tua organização lá, o teu grupo, mas os municípios, a maioria também estão se organizando, cada município tem seu grupo, né, de apoio. Tem. 3 de Maio, por exemplo, tem uma associação também. É bem atuante aqui também. Bem atuante, né? Tem também Santa Rosa, tem o Teacolhe, tem várias instituições ligadas e também as associações. Cada um pode buscar a sua mais próximo, né? Que fica mais... um atendimento mais direto, uma ligação mais socializada, né? Perfeito. Legal, então, assim nós vamos encerrando, né, o nosso bate-papo, a nossa conversa, de um assunto que às vezes gera também uma polêmica, né? Porque muitas vezes os pais não sabem os seus direitos, não sabem aonde procurar, mas às vezes eles não pedem um suporte, não pedem uma ajuda, né? Então a gente está aqui mesmo para a questão de informações, de dicas, né? Como a Daniela nos passou, então sigam lá, né, o perfil lá do grupo, buscam ajuda com esse grupo, né, para que melhore a sua vida, a sua rotina, para quem tem alguém na família com autismo. Nós agradecemos então, doutor Juarez, a sua participação, a Daniela, né? E fiquem ligados aí, então, nas redes sociais, que a gente vai trazer futuramente mais informações sobre esse tema. Nós que agradecemos a oportunidade, o convite, Daniela, e da rádio, e dizer que contribuímos com um pouquinho na construção da vida das pessoas, da cidadania. Então, para nós, isso é muito importante. E ressaltando que logo abaixo do nosso vídeo tem um link com a cartilha, pode clicar lá e baixar a cartilha, que ajuda muito a esclarecer muitas das dúvidas que as pessoas têm no dia a dia. Muito obrigado também pelo convite, estamos sempre à disposição. Muito obrigada, agradecer o convite, também a participação do Dr. Juarez e todos os colaboradores da comunidade, membros da associação, né? Agradecemos a todos também, tá? Obrigada. Então, em nome da rede Nossa Rádio, agradecemos imensamente a você, Daniela, ao Dr. Juarez. Com certeza foi um bate-papo muito importante, com muitas informações aí maravilhosas. E você que nos acompanhou, então, você, pessoal de casa, podem compartilhar esse conteúdo, que com certeza é muito importante. E muito obrigado, então, e até o próximo episódio. Obrigado.